Evoluir e crescer, mesmo quando somos conduzidos a convalescer sem transparecer. Tecer e empreender, mesmo quando somos conduzidos a nos entorpecer para não desfalecer. Progredir, prosperar ou brilhar. Quais são seus desafios para florescer na primavera de 2020? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 11. Olha aí, Welder, que maravilha! Nossa presença 11 vezes nessa querida podosfera. Fala você. Olá, Dilson, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Olá, você que nos ouve. Seja bem-vindo novamente a esse episódio em que falaremos dessa estação. Não só dessa estação, né? Mas primavera é uma estação tão significativa, tão simbólica. O desabrochar das flores, o florescer, tudo isso tem uma simbologia muito forte para todo mundo. É uma estação também de transição entre o inverno e o verão. Então, quantas vezes também nós não passamos por esses períodos de transição? Nós precisamos desses momentos de transição de uma situação para outra, e sabiamente a natureza faz isso com as 4 estações. Apesar de estar sendo difícil distinguir uma da outra ultimamente, né? Porque tá tudo uma loucura, mas é tudo muito simbólico. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre florescer. Bora pro episódio? E aí, meu querido, tudo bem? Ontem, 22 de setembro, tivemos o nosso equinócio de primavera. E o que isso significa? Significa que o povo que habita o hemisfério sul do mundo vivenciará o aquecimento da temperatura, chuvas, o desabrochar das flores. Por quê? Porque é primavera, cara. Enquanto isso, quem vive no hemisfério norte do mundo viverá outro fenômeno natural, que é o outono. Ou seja, outro fenômeno completamente diferente. Mas foi nos anos de 1970 que ambos os hemisférios viram fenômenos muito semelhantes. Enquanto Nova York testemunhava o surgimento da banda Kiss, São Paulo já embrionava uma das melhores bandas que já ouvi, que são os Secos e Molhados. E nesta primavera de 2020, que já se sobressai tão atípica, me recorda versos de uma canção deles chamado Primavera nos Dentes, que diz: quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido, nunca desespera, e envolto a tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Toda essa história para te perguntar: Covid-19, nota de 200, sem o cachorro caramelo, preço dos alimentos subindo na mesma direção que o número de desemprego. Devemos segurar a primavera e a esperança de tempos melhores da mesma forma que nos sugerem os versos entre os dentes? Adilson, tá difícil manter a esperança ultimamente, né? Tanta coisa acontecendo esse ano atípico que nós estamos vivendo aí, um 2020 que a gente nem viu passar. Agosto, que geralmente demorava 3 anos, passou em 2 dias. E assim, a gente não tá vendo passar, e não de uma forma boa, a gente não tá vendo passar porque a gente tá sendo obrigado, entre aspas, a cumprir um determinado número de regras pela nossa saúde, pelo bem das pessoas que a gente ama, e isso tem sido desafiador para todos nós. E aí você pergunta, com essa provocação na música, se a gente deve segurar a esperança, se a gente deve manter a esperança. E eu acredito que sim. Eu acredito que a gente deve manter sim a esperança, acreditar que coisas boas vão acontecer, acreditar que logo menos teremos a vacina, acreditar que a inflação em algum momento vai embora de novo, e enfim, que a vida ela vai se resolver, né? Que dias melhores virão. Eu acredito que sim, porque, cara, tem uma frase até que fala assim, né? Aquele que diz que pode, aquele que acredita que não pode, ambos estão certos,
Não sei se você já ouviu essa frase. Eu procurei aqui quem que era o autor dessa frase e na internet ela está atribuída a muitas pessoas. Então tem gente que diz que ela é do Confúcio, tem gente que diz que ela é do Henry Ford. Eu vi até atribuições dessa frase a Marilyn Monroe. Então assim, eu não vou arriscar dizer de quem que é essa frase, mas eu acredito que essa frase ela tem um quê de verdade, tá? Porque se você acreditar que você pode, cara, você pode. Se você acreditar que você não pode. Se você acreditar, a gente falou disso em episódios passados, né? Não me lembro exatamente qual, mas se você pôr fé, que fé é acreditar nas coisas ruins, as coisas vão ser ruins. Você vai ver a vida de uma maneira ruim. Se você pôr fé em coisas boas, você vai ver a vida de uma forma mais positiva, de uma forma boa. Isso é fato, não tem como. E é por aí. Então, ambos estão certos. E se a gente pode escolher, então, a forma como a gente vai ver, como a gente vai manter isso, por que não escolher a forma bacana, né? Por que não escolher a forma positiva? Por que não escolher ter esperanças, tá? A terapia cognitivo-comportamental, que dentro da psicologia a gente conhece como TCC, ela tem um dos seus fundamentos esse esqueleto, digamos assim, de que o pensamento ele gera um sentimento, que ele gera um comportamento. Então tudo acontece na forma como a gente pensa. O meu pensamento ele molda a forma como eu vejo a realidade, ele molda a forma como eu me sinto e ele molda os meus comportamentos. Então, se eu sei disso, uma vez que eu sei disso, será que não é legal a gente manter a nossa mente povoada com pensamentos bons? Pensamentos positivos, porque os meus pensamentos vão gerar os meus sentimentos, que vão gerar a forma como eu me comporto. Então, ser esse observador da minha própria mente e cultivar pensamentos positivos no sentido de esperança, de alegria, de contentamento, que é um exercício nada fácil, mas é possível e saudável, a gente pode sim melhorar a nossa condição, ter mais esperança e se sentir bem apesar das circunstâncias às vezes que nos rodeiam. Bom, mas eu tô falando isso, né? Da onde que eu tô tirando essas coisas? Será que não existe nenhum... É só autoajuda? É só good vibes? O que que é? Gente, qual o problema de ser good vibes? Qual o problema? Será que ser bad vibes resolve alguma coisa? Eu vejo o pessoal falando, porque não sei o que, o pessoal tá muito good vibes, papapá. Mas peraí, ser bad vibes resolve alguma coisa? Ser good vibes também não resolve. A pessoa ser good vibes, os problemas dela não se resolvem simplesmente por isso. Ela ainda tem que se haver com um monte de coisa. Então, ser good vibes não resolve os problemas do mundo, nem mesmo os meus. Agora, ser bad vibes resolve? Eu ser bad vibes resolve o problema da inflação, resolve, traz a cura do Covid, resolve a minha própria vida, os meus relacionamentos, as minhas questões? Então, qual o problema de ser good vibes? Mas tem algum embasamento para isso? Tem alguma coisa ou eu estou falando isso só da minha cabeça, só da forma como eu vejo? Nós temos alguns indícios de que realmente pensar positivo, no sentido de acreditar no bom, ir atrás das coisas boas, não só pensar, mas esse pensamento gerar atitudes boas em nós, comportamentos bons em nós, leva a gente para algum lugar melhor, faz a gente se sentir bem. Então, tem um livro chamado Felicidade Autêntica. Ele é de um cara chamado Martin Seligman. Não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. Martin Seligman. Deve ser mais ou menos isso. E o Martin Seligman, ele foi um dos fundadores aí da psicologia positiva. Ela é uma linha relativamente nova da psicologia que sofre muito ataque, muita crítica, porque a gente gosta de criticar e atacar tudo que é novo, tudo que traz algum benefício pra gente. E tem que ser assim mesmo, a gente não pode engolir tudo de mão beijada, a gente tem que criticar mesmo. Mas a psicologia positiva, ela tem feito grandes avanços aí, ela tem várias pesquisas sendo desenvolvidas no mundo inteiro e é uma linha nova e tem muita gente atendendo nessa linha ultimamente. O Martin Seligman, nesse livro Felicidade Autêntica, ele começa o primeiro capítulo falando de um estudo realizado em 2001 sobre felicidade e longevidade. Então, o que eles fizeram nesse estudo sobre felicidade e longevidade? Eles pegaram 178 depoimentos de freiras noviças, quando elas fazem os votos dela de se dedicarem à vida religiosa. Eles pegaram os depoimentos delas, porque pediam, nesse convento especificamente, pediam para ela descrever brevemente a vida delas e tal, fazer um depoimentozinho ali rápido. Então eles pegaram esses depoimentos, 178 freiras, e eles descobriram umas coisas bem interessantes. Primeiro,
por que eles escolheram essas 178 freiras, né? Esses depoimentos específicos dessas freiras? Porque classificar longevidade e felicidade é uma coisa muito complexa. Então, se você pega dados variados do mundo, ou de um país, ou de uma região, fica muito complicado. Então, você pega, assim, por exemplo, o cara que nasceu numa cidade do interior, que tem contato com a natureza, ele é mais feliz. Mas ele é mais feliz por quê? Porque ele tem contato com a natureza? Porque ele nasceu numa cidade pequena? Mas e o cara que nasceu numa cidade grande e tal, e também tem indícios de felicidades? Então, é muita variável para você analisar. Agora, quando você pega freiras que vivem no mesmo convento, que têm o mesmo estilo de vida, que são expostos às mesmas situações, as variáveis diminuem, né? Era um objeto de estudo que era mais fidedigno, né? Olhar para esse público, né? Que foi parte dessa pesquisa. E eles descobriram o seguinte, cara, que nesse estudo com as freiras, aquelas que declaravam, né, colocavam palavras como felicidade, alegria, animação, que tinham depoimentos mais positivos, entre as freiras mais alegres, 90% viveram até os 85 anos, contra apenas 34% do outro segmento. Então, daquelas que declaravam coisas inferiores, né, e declaravam coisas ruins, digamos assim, sentimentos mais negativos. Então, assim, cara, ser good vibes você vive mais. Segundo esse estudo aqui, ser good vibes, você vive mais, vive melhor e vive com mais qualidade de vida, tá? Bom, tem outros estudos que eu citaria, mas o áudio já está muito grande, a resposta dessa provocação está muito grande, então eu vou encerrar por aqui. Mas depois, quem tiver interesse, procura sobre psicologia positiva, sobre esse livro, Felicidade Autêntica, vocês vão ver o quanto é possível e o quanto que é saudável ser good vibes nesse sentido. E obviamente não é fechar o olho para o sofrimento, não é fechar o olho para as coisas erradas que acontecem, não é fechar o olho para aquilo que você tem que fazer e as coisas que você tem que buscar. Às vezes você precisa tomar um remédio, precisa ir no médico, precisa consultar um psicólogo, precisa se engajar em algum exercício físico, às vezes você precisa mover alguma coisa na sua vida para gerar essa felicidade. Mas ser esperançoso e ser good vibes com certeza te ajuda a atingir esses objetivos com maior facilidade. E você que nos ouve no YouTube, enquanto nos preparamos para a próxima questão, por favor, ajude a gente. Clique aqui no botão de se inscrever no canal, acione também as notificações e fique sabendo de tudo antes de todo mundo. E, é claro, dá aquele joinha. Afinal de contas, a gente precisa saber se está fazendo um bom trabalho. Muito obrigado! Cara, recentemente uma de nossas ouvintes tomou conhecimento de nosso podcast pela sugestão de uma amiga, que enviou para ela o link do episódio de número 8, aquele que falávamos sobre fardo, e então, segundo ela, foi tomada por uma curiosidade de saber quem éramos e maratonou desde o episódio 0. Então, se você está chegando agora, existem outros episódios para saber quem somos e o que fazemos, e fique à vontade de maratonar. De nos dar um feedback, saiba que estamos dispostos a ouvir, porque tanto apontando aquilo que estamos acertando, quanto aquilo que podemos melhorar, não deixa de ser um matite para cada um de nós. E ela diz que algo que chamou muito a atenção dela foi quando dissemos que estávamos em reconstrução, questões que estávamos reconhecendo ou ressignificando. Então ela pediu para que você e eu respondêssemos sobre quando começamos a perceber que reconhecer, ressignificar e reconstruir se faziam necessários. Pois bem, então eu começo respondendo. Cara, reconheci que vivia uma masculinidade tóxica quando, em 2014, na ocasião do lançamento de Papai Só Falava em Aves, que é meu primeiro livro infantil, fui presenteado com um buquê de flores carinhosamente ofertado pela família de minha amiga, a Cris D'Angelo, seu esposo Denis e seu filho Marcos Vinícius. Pessoal, um grande abraço, um beijo na família, saudades. Quando tudo isso de pandemia passar, vamos nos reencontrarmos e relembrar esses momentos pessoalmente. E era lindo aquele buquê, mas naquele momento, em um nanosegundo, pensei, o que isso significa? E meus familiares olhavam para mim com um ar homofóbico, erguendo uma de suas sobrancelhas, como se fosse um sinal amarelo. Até que um dos presentes, em um tom irônico, verbalizou assim, Nossa, mas o que isso significa? E a Cris, em um tom firme, mas sem perder a doçura, que é muito característico dela, respondeu, são flores. Geralmente, elas são ofertadas para pessoas que amamos, respeitamos
ou homenageamos. E pelo que me consta, hoje o Adilson preenche todos esses requisitos. E desconheço algum protocolo que diga que apenas homens podem presentear mulheres com flores. Cara, naquele momento, aquele matite que parecia ser apenas daquela família floresceu dentro de mim. E foi o primeiro passo para esses 3 R's da pergunta de nosso ouvinte. E eu pergunto, quando floresceu os seus 3 R's? Nossa, cara, legal aí o seu matite a respeito da sua desconstrução. E que bom que você teve esse insight, acendeu essa luz e você começou a pensar e a se desconstruir para se reconstruir em algo melhor. Muito bom isso. O meu processo de desconstrução e reconstrução, ele vem acontecendo já há algum tempo. Em determinado momento, eu não sei dizer quando especificamente, mas eu acho que foi durante a faculdade de psicologia, quando eu me deparei com as ideias do Dasein, que a gente falou até no episódio anterior, do ser no mundo, o ser para os outros e o ser para a morte, e que eu comecei a ter muitas reflexões. Na época da faculdade foi uma época de muita reflexão, muita coisa pipocando na cabeça, contato com ideias que eu nunca tinha imaginado, de diversos pensadores. Isso começou a criar esse processo de desconstrução em mim. Eu comecei a perceber que realmente eu não precisava agradar os outros, que eu realmente poderia ter a minha personalidade, que eu realmente poderia valorizar as coisas que eu gosto, que eu penso, que eu sinto, e que não tinha nada de errado de expressar elas de determinada maneira. Então esse processo começou ali, e desde então gradativamente eu venho aprendendo com isso, desconstruindo e tal. Mas o grande ponto de mutação que eu acho que aconteceu comigo foi quando eu realmente me envolvi numa relação afetiva. O relacionamento afetivo, ele é um divisor de águas na vida de muita gente, né? Porque, cara, não tem lugar maior para você aprender sobre si, sobre o outro, que num relacionamento. Mas é uma das experiências mais desafiadoras do mundo. Tem que ter estômago, tem que querer mesmo. Eu acho que eu respeito muitas pessoas que não querem relacionamento com ninguém, porque relacionamento é difícil. E foi um momento de desconstrução muito grande, porque eu não consigo, tudo que eu aprendi, que eu sabia sobre comunicação, sobre lidar com o outro, sobre empatia, sobre um monte de coisas no meu relacionamento era meio complicado, porque não funcionava direito da maneira como eu gostaria, porque eu estava lidando com outro ser humano, né, obviamente, que também tem as suas questões, as suas ideias, as suas crenças e por aí vai. Então, o relacionamento em si já foi algo que ia me fazendo me desconstruir à medida que ia se passando, né, e as coisas iam acontecendo. Mas um outro ponto crucial na minha mudança foi realmente o nascimento do meu filho, porque ali eu me deparei com um monte de coisas assim. E aí eu comecei a procurar sobre paternidade saudável, sobre masculinidade saudável, para poder ajudá-lo, para poder criá-lo de uma maneira que ele fosse, né, independente, autônomo, mas que ao mesmo tempo não fosse tóxico e coisas desse tipo. E eu me deparei com todo um movimento que existe, não só para paternidade saudável, mas para masculinidade saudável. E eu tive mais uma prova, eu já imaginava, né? Eu já tinha mais ou menos essa ideia na cabeça, mas eu tive mais uma prova de como que a masculinidade é doente. Nós, homens, por conta da cultura, por conta de uma série de coisas, né, que não é o momento agora para falar, quem sabe em episódios futuros, mas nós, homens, somos muito machucados, muito doentes, a nossa psique é devastada. Eu costumava acreditar que as mulheres eram complicadas, porque a gente tem isso, né? A gente fala que o homem é mais simples, o homem é mais raso, porque você quer agradar um homem, você faz o quê? Você chega uma cerveja e dá um tapinha nas costas, papapá. E a gente enchia a boca, e eu enchia a boca pra falar de como que mulher é complicado, porque mulher tem uma série de coisas, é um homem muito, muito de boa, não sei o que lá. Mas, cara, o buraco é muito mais embaixo, velho. Masculinidade, ela parece simples porque a gente não deixa as coisas saírem, cara. A gente não deixa as coisas saírem. A gente segura a onda, a gente enfia os nossos sentimentos o mais fundo que a gente pode. A gente, né, não, obviamente, não quero generalizar, não todos os homens, mas grande parte dos homens, né, é ensinado a ser a ser um macho, né? Um macho tóxico mesmo. Não é ensinado a ser homem.
que ser homem é outra coisa, né? Macho, você tem um órgão genital específico e consegue procriar, você é um macho. Agora, ser homem, hombridade, cara, são termos que são bem mais complexos. E a psique masculina, eu acho que é muito mais complexa do que a gente pinta por aí. Então, quando meu filho nasceu, eu comecei a me haver com essas coisas. E como eu tive que me desconstruir. Como eu percebi o quanto eu era machista, o quanto eu era arrogante, o quanto eu tinha questões em mim que eram desrespeitosas, o quanto eu era desrespeitoso com a minha esposa e acreditava que era só piadinha, que era só mentira, que era só bobeira, que ela estava fazendo tempestade em copo d'água. O quanto que eu não a ouvia, o quanto que ela vinha e falava dos sentimentos e o que ela tinha pra mim, que é uma coisa difícil pra ela, e eu achava que ela era doida, que ela era boba, que não sei o que, e não ouvia ela direito, não dava ouvidos pra minha parceira, achando que arrogantemente ela só tava fazendo tempestade de copo d'água, coisa do tipo, o quanto eu era um idiota, né, um babaca, e o quanto eu tinha feridas emocionais vindas de toda a minha vida e construção de masculinidade e de ser que eu nunca tinha imaginado antes. E tudo isso pelo nascimento do meu filho. E aí fica um apelo, porque uma coisa que eu descobri também é que essa chave vira na cabeça de muita gente quando a gente se torna pai. Então essa mudança na cabeça se vira quando a gente se torna pai. Pessoal, a gente precisa criar os nossos filhos para que eles estejam prontos quando eles forem pais. Porque tem muita gente que não consegue virar essa chave na paternidade. Aí a gente tem os diversos casos de pessoas que vão comprar cigarro e nunca voltam, né? Um abandono paterno que é, cara, gigantesco no nosso país. Todas essas coisas que a gente vê aí de discussão do masculino, né, e de imposição masculina, que é totalmente bizarra, né, cara. Então, assim, a gente precisa ajudar os nossos filhos a chegarem prontos quando forem pais, porque nem sempre essa chave vira na cabeça das pessoas, na cabeça dos homens. E foi quando eu percebi, de fato, que, putz, cara, eu preciso me haver, e tô me desconstruindo desde então. Tô fazendo terapia, voltei pra terapia, buscando, estudando, tô me desconstruindo e me reconstruindo e aprendendo a cada dia. Mas não é fácil, cara. É uma caminhada longa. É anos e anos que a gente vem aprendendo um modelo de masculinidade. E quando a gente abre o olho e percebe que esse modelo, apesar de muita gente defendê-lo, não só homens defendem, como mulheres também defendem um jeito masculino meio ruim, né? E obviamente, como os homens, as mulheres também estão muito machucadas e muito manchadas por toda essa questão, né? Não fazem por mal também. E os homens também não são idiotas completos por mal, né? Tem toda uma construção social e cultural por aí. Mas, cara, não é fácil você nadar contra a corrente, sabe? Às vezes eu sinto, eu já sentia isso desde a adolescência. E agora que eu decidi assumir isso mesmo, né? De que, cara, eu sou um homem que quer ir contra esses estereótipos masculinos, cara, eu sinto que eu tô nadando contra a corrente. Quando eu falo disso pra alguém, quando... É assim, sabe? A sensação de estar nadando contra a corrente é muito forte e é difícil, Mas não é impossível. E tem me feito só bem, cara. Tem melhorado a minha relação com a minha esposa, tem me tornado um pai melhor, tem me tornado uma pessoa melhor. Por esse caminho que eu quero continuar trilhando. Acho que foi isso. Cara, falando ainda do nosso matite primaveril, uma das coisas que percebia na educação profissionalizante de jovens e adultos era o discurso de êxito absoluto em qualquer que seja a área. Pois a nova ordem das coisas, segundo afirmavam um grande número destes alunos, é que eles precisam se sobressaírem o quanto antes, Ou seja, a experiência, aquela da maturação, uma das coisas que a gente falou tão recentemente no episódio da cura, é completamente ignorado. Um outro ponto também pertinente gira em torno das podas necessárias. Por exemplo, podar uma crença limitante para florescer uma nova competência, podar um medo para florescer aquela habilidade que não era desenvolvida, porém era o que havia de melhor naquele profissional. Então, meu caro, o que dizer desse matite? Rapaz, você falou aí da questão, a gente tá falando da questão do florescer. Você usou
uma figura aí muito bacana que é a da poda e me lembrou os bonsais. Eu tô assistindo uma série na Netflix. Rapaz, precisa ver um jeito da Netflix pagar nós, hein? Tô vendo uma série na Netflix que é o Cobra Kai, né? Eu sou um cara que cresceu assistindo Karate Kid. Então eu assisti várias e várias vezes Karate Kid na sessão da tarde. Então quando saiu Cobra Kai eu falei, puxa cara, né, que nostalgia. Eu comecei a assistir, rapaz, foi talvez pela nostalgia. Talvez o seriado não seja nem tão bom, mas pela nostalgia é tão gostoso. Eu tenho me deliciado com essa série. E a questão do bonsai lá era uma premissa do filme, né? O Sr. Miyagi, ele gostava de bonsais e eles trouxeram isso pro seriado também. E o bonsai tem toda uma técnica lá, né, pra você, aonde você pode cortar, o jeito que você corta e tal, o que você poda, enfim. E tem umas analogias muito bacanas. Bom, mas deixando de lado aí seriados, né, vamos falar um pouco aí da vida profissional. Cara, Adilson, nossa, cara, a nossa profissão, cara, como você falou aí dos jovens, é muito difícil você cobrar dos jovens que na tenra idade ali, que quando eles estão terminando o ensino médio, eles já sabem exatamente o que eles querem fazer da vida. Parece que existe uma pressão para as pessoas, né, como se elas pudessem escolher só uma coisa que elas querem da vida e pronto, acabou. Se a decisão do vestibular for errada, a vida dela vai ser uma desgraça, é tudo horrível e uma merda total. E cara, e obviamente não é assim. Primeiro, nem todo mundo tem que fazer faculdade, a gente já falou disso em algum momento. Tem pessoas que não gostam de faculdade, cara, que não nasceram com uma inclinação para estudo, para vida acadêmica ou exercer alguma função que precisa de graduação. Tem pessoas que têm uma inclinação maior para ganhar dinheiro e para ser feliz com diversas outras coisas que não necessariamente precisa de graduação. Nem todo mundo precisa ser graduado. Talvez ali você possa fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, alguma outra coisinha, ou talvez possa se desenvolver em alguma área que nem precise de curso nenhum necessariamente, a não ser que isso seja um desejo seu, né, do seu matito, do seu coração. Então essa é a primeira coisa. A outra, a questão de que, cara, você fica ali pilhado, né, então uma vez que eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que faculdade que eu vou escolher então, para onde que eu vou? Porque se eu escolher uma faculdade errada, vai ser totalmente ruim para minha vida. E não é bem assim. A gente vai se desenvolvendo. O nosso florescer, ele acontece enquanto a gente está vivendo. Quando eu me formei, por exemplo, em psicologia, eu não tinha ideia nenhuma do que eu queria trabalhar com psicologia, cara. Eu não tinha ideia. Eu queria clínica, eu queria organizacional, trabalhar dentro da empresa, eu queria educacional. Onde que eu queria ir com a psicologia? Onde que eu queria que a psicologia me levasse? E eu pilhado com isso, cara, muito tempo eu não sabia. E eu fui percebendo que a minha inclinação ela já acontecia há um tempo, mas eu não colhei. Eu não colhei pra mim, eu não colhei pra dentro de mim, eu olhei assim, cara, pra onde que a minha inclinação me leva? Olhem pra vocês, jovens, olhem pra você, Adilson, olhem pra você, ouvinte, pra onde a sua vida inclina você. Nós damos indícios o tempo todo daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que pode ser prazeroso pra gente ganhar a vida com isso. O tempo todo a gente tem uma inclinação, é por isso que a gente fala de teste vocacional. A vocação parece que é algo que vem com a gente, é uma coisa que desde sempre chamou nossa atenção. Em processos de orientação vocacional, é muito comum a gente aplicar alguns testes e dentre eles tem um questionário e uma pergunta desse questionário me chama muita atenção, que a gente pergunta para a pessoa o que ela gostava de fazer na infância. Por quê? Porque isso diz muito sobre a pessoa. Então, às vezes, a gente descobre coisas fantásticas. Então, por exemplo, tem um cara que... o que você gosta de fazer? Nossa, cara, minha mãe ficava pé da vida comigo porque eu pegava os meus brinquedos e eu desmontava todos. Eu pegava o motor do carrinho de controle remoto e fazia outra coisa. Rapaz, já não tem uma inclinação aí pra uma engenharia, pra uma mecânica, pra algo do tipo? Então, assim, cara, como que nossa vida, ela dá indícios, dá inclinações pra gente. Então é legal a gente olhar pra gente ver pra onde que essa inclinação tá nos levando quando a gente fala de vida profissional. Na minha vida, cara, eu só tive esse matite, esse aprendizado bem depois, mas quando eu olho para minha vida hoje eu faço o que da minha vida com a psicologia? Primeiro, eu entendi que,
carreira acadêmica não era para mim. Então eu não desenvolvi, não fiz mestrado, não fiz doutorado. Eu até quero fazer, mas assim, eu decidi que não é prioridade na minha vida hoje, porque a carreira acadêmica é para quem tem vocação, cara. Dar aula em faculdades, desenvolver ciência, porque mestrado, doutorado não é só para você dar aula em faculdade, é para você desenvolver pesquisa, para você desenvolver ciência. E tem que ter vocação, não tem jeito. Então eu já consegui entender isso dentro de mim. Por muito tempo isso me angustiou. Nossa, mas eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado, eu não tô lá, não sei o quê. E eu olhava pra minha esposa ela já tá no doc dela, já tá no doutorado, ela fazendo doutorado na USP. Eu olhava, meu Deus, achei ele fazendo doutorado na USP e eu não tô fazendo nada, tal. Eu tenho lá 2 pós-zinhas de graduação e papapá. Isso me angustiava muito, até que eu olhei pra mim e falei assim, não, cara, eu não tenho vocação pra pesquisa, eu não tenho vocação para a área acadêmica, não por enquanto. Isso pode mudar e talvez mude, talvez eu queira mais para frente, mas não tenho. E o que eu faço com a psicologia hoje, então? Hoje eu atendo na clínica, que é algo que eu gosto, eu continuo estudando sobre clínica, continuo me aperfeiçoando em técnicas, conhecendo maneiras de ajudar as pessoas dentro da clínica, e é algo que eu gosto de fazer, é algo que tem dentro de mim. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo que essa inclinação tinha desde lá de trás, mas muitas vezes eu nunca olhei para trás. Então, desde a graduação eu gostava de atender, desde a graduação eu gostava dos estágios de clínica. Depois que eu me formei em 2011, eu atendi. Eu tive a sorte de ter um amigo que me ofereceu o consultório dele, que já estava estabelecido no mercado, e nos horários que ele não atendia no consultório, ele disponibilizava para mim e eu conseguia atender logo no começo da minha carreira, né, nesse consultório. Foi um marco na minha vida, né? Agradeço muito a generosidade desse amigo. Então, todo o tempo a minha vida estava me impulsionando para a clínica. Mas eu, às vezes, nossa, o que eu vou fazer? Eu já estava fazendo, já estava florescendo, eu só não olhei para isso. Hoje eu entendo que a clínica é um grande marco para a minha vida. E hoje o que eu faço com a psicologia também? Eu trabalho com jovens numa empresa que dá capacitação profissional para jovens. Nossa, mas o que isso tem a ver com psicologia? Tem tudo a ver com psicologia, cara. Eu tenho que atender, eu tenho que orientar essas pessoas. Muitas vezes eles trazem problemas familiares, pessoais, dramas e tal. E a gente conversa. Então assim, mas cara, como que você descobriu que você tinha que trabalhar com jovens? Eu não descobri, eu fui levado para isso. Foi uma inclinação. Quando eu olho para trás da minha vida, hoje eu trabalho com jovens. Quando eu olho para trás da minha vida, eu vi que eu sempre trabalhei com jovens. Na época eu era jovem também, mas eu participava de uma comunidade religiosa, eu fiz parte de grupos de jovens, eu ia para acampamentos ao invés de ir pro carnaval. Nada errado ir pro carnaval, coisa do tipo, mas eu preferia muito ir para acampamento, e tá ali, desenvolver atividade com os jovens e para os jovens, fazer parte ali dos jovens. Eu tava o tempo todo na minha vida engajado com jovens, trabalhando com jovens. Mas eu nunca olhei para isso. Então esse florescimento, ele acontece no decorrer da minha vida. Então, olha só, as 2 atividades que eu exerço hoje, que me dão prazer, elas já estavam presentes na minha vida em vários momentos, mas eu não me dei conta disso. Então a gente precisa, às vezes, olhar para nós. Se conhecer é a chave, cara. O que eu gosto? O que me chama atenção? O que a minha inclinação me leva pra fazer? Cara, e dá pra ganhar dinheiro você sendo um bom profissional em alguma coisa. Às vezes a gente fazia uma dinâmica com os jovens, né? Que perguntava o que você gostaria de fazer? Se você pudesse ganhar dinheiro com algo que você gosta, o que você faria? E, cara, às vezes aqueles engraçadinhos pra zoar falavam umas coisas bestas, né? Ah, eu gosto de dormir, tem jeito de ganhar dinheiro pra dormir. Sabia que tem testador de colchão? O salário inicial é R$ 9.889 por mês. É pouco, né? Tá bom? Pra começar? Cara, assim, então assim, dá pra ganhar dinheiro, né? Essa informação aí do testador de colchão, eu tô tirando de um artigo que eu procurei aqui. 18 empregos muito bacanas e bem pagos. É o do Ball, né? Do portal Ball aí, da UOL. E é um artigo de 2016. E aqui eles falam vários, né, profissões que a gente nunca ouviu falar, cara. Testador de tubo-água. Dormidor profissional, que é isso que eu falei. Testador de videogame, eu ia adorar esse. Degustador de vinho. Escultor de Lego, consultor de qualidade de chocolate, provador de sorvete, blogueiro de viagem de luxo, crítico de cinema, designer de brinquedos, cara, seria maravilhoso isso, cuidador de animais selvagens, dublê, estilista de comida, provador de cerveja. Olha só quantas coisas, cara. Nós, seres humanos, somos seres com o infinito dentro de nós.
O infinito está dentro de nós. Nós somos feitos do mesmo material do universo, das estrelas. Eu não vou saber explicar isso aqui, mas eu sei que tem, tem fundamento isso, tá? Depois, quem sabe, a gente até ajuda a achar isso de uma forma mais adequada. Mas o infinito está dentro de nós, o cosmos está dentro de nós, então a gente tem possibilidades ilimitadas, cara. E uma inclinação, uma vocação que chama, que atrai a gente para determinadas coisas. Então, que tal você olhar para trás e ver para onde você foi inclinado? Talvez você, como eu, nunca tenha feito isso, né? Mas olha pra trás, cara. Olha pra trás e fala, cara, o que chamava sua atenção? O que inclinava você pra determinada coisa? Quem sabe esteja ali o seu ponto do que você quer fazer da vida, com o que você quer ganhar dinheiro na vida. Beleza? E aí, cara, a primavera nem começou direito e já foi possível compartilhar tanto matite nessa estação das flores, como diriam os poetas da estação primeira de Mangueira. Mas é isso, você tem alguma consideração final? Fico por aqui, um grande abraço e um beijo na família. Até! Pessoal, então é isso. Obrigado, Adilson, mais uma vez pela oportunidade de falar. Eu gosto tanto de falar, cara. E o Matite Vômidos está me dando essa oportunidade de falar. Então, obrigado pela oportunidade de falar, de me expressar, de florescer aqui com você e com os nossos ouvintes. Obrigado a você que tem acompanhado a gente, que tem dado feedback, tem perguntado sobre as coisas, como essa ouvinte que perguntou sobre o nosso florescimento. Deu uma pauta aqui pra gente comentar. Obrigado pelo carinho, pelos feedbacks positivos e negativos também, né? A gente ainda não teve nenhum negativo, mas os negativos também são bem-vindos, né? Ajudam a gente a melhorar sempre, a renovar-se e a florescer. Um grande abraço, até mais, tchau. Fim deste episódio. Você que nos ouve pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e fique sabendo antes de todo mundo quando tiver um episódio novo. Muito obrigado, até o próximo.